Olá, criança! Olá, terceiro ano, tudo bem? Bom, no nosso vídeo de hoje, nós vamos estar iniciando, tá? A nossa unidade 6 do nosso livro lá de matemática, tá bem? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa unidade 6 e o nome da nossa unidade é divisão. Nós vamos estar vendo agora os cálculos de divisão. Tá bem? Nós já vimos lá da adição, da subtração, da multiplicação e hoje vamos iniciar a divisão. Viu o que ela é, como ela é, tá bom? Então, vamos lá. Iniciamos aqui na página 192, tá bom? Que é a página inicial da nossa unidade. Agora vamos aqui para nossa próxima página. Página 194, tá? Que vai iniciar aqui a primeira atividade da nossa unidade 6, tá bem? Então, olha lá. O passeio de trem. Aqui é uma atividade para vocês estarem treinando, para ver o que vocês já sabem, tá? E aí eu vou explicar e aí sim a gente vai entrar realmente no assunto, tá bom? Então, vamos lá, ó. Uma empresa promove passeios em um trem bem antigo, que percorre vários lugares turísticos. Um grupo de amigos planejou fazer este passeio. E para as despesas diárias, o grupo tinha separado R$ 980. Então, eles separaram esses R$ 980 para estarem utilizando diariamente lá com alimentação, o que ele precisar beber uma água, comprar as coisas. Então, tá. E eles separaram esse dinheirinho para isso, tá bom? Bom, então tá aqui a imagem, né? A ilustração dos amigos indo pegarem o trem. Agora aqui. Imagine que você é o responsável por esse dinheiro. Utilizando os modelos de cédulas que estão na seção de encartes na página 337, lá atrás, lá no material de apoio, tá? E 341, divida R$ 980 igualmente em 4 dias. Colhe as cédulas que representam o resultado da divisão de 980 por 4. No seu caderno e represente o resultado da divisão no espaço abaixo, tá? Então, vocês vão pegar lá, recortar as cédulas e vão dividir aqui os 4 dias. Como vocês iriam repartir esse dinheiro para serem utilizados, tá bom? Agora sim, nós vamos aqui para nossa página 195, certo? Que será embalagem de lápis. Divisão, significados e procedimentos. Vamos ver lá. Já inicia com uma atividade. Então, aqui a gente já começa iniciando com uma atividade para colocar em prática mesmo a divisão, tá bom? Então, vamos lá, ó. Em uma papelaria compra lápis coloridos em grande quantidade. Para vendê-los, separa esses lápis em embalagens com 6 lápis em cada. Então, eles compram, né, esses lápis em grande quantidade e dividem em embalagem, que cada embalagem vai ter 6 lápis, tá bom? Olha lá. Quantas embalagens seriam necessárias para colocar 48 desses lápis? Formando grupos com 6 lápis em cada um. Então, ali tem 48 lápis de cores, tá? E ele precisa colocar em cada grupo 6 lápis de cores. Então, como seria a divisão aí para essa situação dos lápis, tá? Ele tem 48 lápis, certo? E ele dividiu grupos de 6. Colocou 6 numa caixinha, vai 6, 6, 6, 6, 6 e 6. Quando ele terminou de preencher cada caixinha de 6 grupos, ele contou quantas caixinhas deram. Então, vamos ver lá. Na primeira caixinha ele colocou 6, na segunda, e foi colocando 6 lápis em cada caixa, até terminarem os 48 lápis. Quantas caixas de lápis deram? Bora contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, com 48 lápis e ele colocando 6 lápis em cada caixa, ele formou 8 caixas de lápis. Então, a divisão vai ser essa divisão igual, tá? Dividir de forma igual. Fazer uma divisão igual para dar certo, tá bom? Então, aqui deu certo, não sobrou nenhum lápis, ninguém ficou de fora
e deu exatamente 6 lápis em cada caixinha. Então, aqui, ó. Dessa forma, 48 lápis divididos em grupos com 6 lápis, formaram-se 8 grupos. Então, 48 dividido por 6 é igual a 8. Aqui abaixo ele traz também pra gente a mesma forma, como poderia achar esse resultado, só que na subtração. Ele foi subtraindo 48 menos 6. Aí de novo, 42 menos 6. E foi fazendo até terminar em 0. E aí ele conseguiu observar quantos grupos ele conseguiu ter, né? Foi, no caso, 8 grupos. Então, aqui, ó. Quantas vezes você subtraiu o 6? 8 vezes. Foi o mesmo número de grupos que ele já tinha feito aqui na divisão. E, de novo, para ver se estava certo mesmo, ele utilizou a multiplicação. E foi fazendo. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes o 8, 48. E aí, de novo, a gente pode observar que fazendo 8 grupos de 6 vai dar 48. E aí ele achou o resultado novamente. Então, para ele confirmar que a divisão dele estava certa, ele fez a subtração e a multiplicação. E aí ele conseguiu observar que a divisão estava correta, certo? Agora nós vamos aqui para a nossa próxima página. Página 196. Vamos ver lá a divisão para repartir igualmente e a divisão como medida, tá bom? Primeiro vamos ver aqui, ó, a divisão para repartir igualmente. O que que é? Olha lá. Você usa a divisão nesse sentido quando quer repartir uma quantidade conhecida em um número de partes iguais. Então, a divisão para repartir igualmente é quando você quer utilizar a divisão para separar partes iguais, tá? Dividir em partes iguais. Então, olha lá. Note que cada criança, são 3 crianças, né? Apesar de receber a mesma quantidade de frutas, 6, não receberá as mesmas frutas. Aqui, ó, o menininho aqui, primeiro, tem 6 maçãs, ela tem 6 bananas e ele também tem 6 laranjas. Cada um tem 6, tá? Mas são diferentes frutas. Ele tem maçã, ela tem banana e ele tem laranja, certo? Aqui abaixo. Vamos distribuir as 18 frutas para as 3 crianças, de modo que todas recebam a mesma quantidade de frutas. Então, todas essas frutas deles formaram 18 frutas, certo? E agora nós queremos dividir essas 18 frutas entre eles de forma igual, tá bom? Então, quantas eu vou dar para cada? Tá, aqui é a divisão. 18 dividido por 3. Vai dar quanto? Vou formar os grupos aqui. Tenho 18 frutas. Eu vou dar 6 para um, 6 para outro e 6 para o outro. Assim, eu consigo dividir de forma igual e vou ter a minha divisão aqui, é meu resultado. Olha lá. 18 dividido para 3 é igual a 6. Então, cada criança ficou com 6 frutas. Vamos fazer aqui na prática e observem lá como é que vai ser. Aqui, crianças, olha lá. Vamos imaginar que as bolinhas são as frutas, tá? Então, eu tenho aqui 18 frutas, certo? E eu vou dividir para essas 3 crianças de forma igual, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro grupo para a primeira criança. Então, eu vou dar 6 frutas para minha primeira criança. Depois, eu vou dar mais 6 frutas para minha próxima criança. E mais 6 frutas para minha outra criança, certo? Sobrou alguma frutinha? Não, deu forma igual para cada uma, né? Então, por isso, eu posso observar que eu tive 3 grupos de 6. Então, 18 dividido por 3 é igual a 6. Porque ficou 6 em cada grupo, certo? Pronto, crianças. Então, aqui, ó. Portanto, são 6 frutas para cada criança.
Explique oralmente como completou esta divisão. Nós já falamos, já fizemos até na prática. Então, a divisão para repartir igualmente vai ser isso. Quando eu reparto de forma igual tudo que tiver lá, ou objetos, ou frutas, aqui no caso, no exemplo, foram frutas, para dividir para as crianças. E isso que nós fizemos foi dividir de forma igual para cada criança. Cada criança teve 6 frutas, tá bom? Agora nós vamos aqui para a divisão como medida. Vamos ver lá como é. Você usa a divisão nesse sentido quando quer saber quantos grupos podem ser formados com determinada quantidade de objetos e conhece a quantidade de cada grupo que cada grupo deve ter. Olha o exemplo. Olivia colocará os 20 copos de suco para servir os seus convidados, mas quer que cada bandeja tenha 5 copos. Quantas bandejas serão necessárias? Então, ela tem 20 copos de sucos, certo? Para dividir para os convidados dela. E ela quer que em cada bandeja tenha 5 copos de suco. Então, vamos ver lá quantas bandejas ela vai usar, tá bom? Olha lá. Ela tem 20 copos de suco e quer que cada bandeja tenha 5, né? Então, vamos imaginar lá, ó. 5 com mais 5, 10. Com mais 5, 15. Com mais 5, 20. Cada bandeja vai ter 5 copos. 5, 5, 5, 5. Formou 20, não foi? 5, 10, 15, 20. Então, quantas bandejas ela vai utilizar? 4 bandejas. Tá até aqui, o livro já dá a resposta e vocês só vão montar a divisão. Olha lá, então, 20 dividido por 5 será igual a 4. Então, portanto, serão 4 bandejas com 5 copos em cada. Então, a divisão com medida foi assim. Ela quis descobrir quantas bandejas ela poderia utilizar para colocar a quantidade de copos que ela queria usar, certo? Agora que vocês já sabem o conceito de divisão, o que é a divisão, vocês vão realizar a atividade aqui da página 197 e aqui na página 198 até a página 200, tá bom? Então, vocês vão realizar as atividades da página 197 até a página 200, tá bom? Então, crianças, o nosso vídeo de hoje foi esse, sobre divisão, tá? Iniciando a nossa unidade 6 do nosso livro de matemática, certo? Então, um grande beijo e até logo!